Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. A gente sempre fica pensando, né? Como que nós vamos começar a falar sobre alguma coisa, não é isso? Tem aqueles que são os palestrantes, nós aqui somos expositores de ideias, né? Então nós procuramos desenvolver um trabalho a respeito do livro Céu e Inferno, que faz parte do nosso programa de hoje, principalmente tratando da estrutura da obra. Como que ela se formou, por que ela se formou, quais foram, né, os pontos principais, por que Allan Kardec foi levado a fazer isso. Então nós trabalhamos um pouquinho este tema e fomos buscar em algumas ideias perdidas aí, né? Aquilo que Allan Kardec já tinha colocado para nós a respeito da própria obra. Então, vamos falar sobre o livro Céu e Inferno. Opa, não está errado não, viu gente? Está certo. A primeira coisa é o seguinte, é porque no próprio livro Céu e Inferno, na primeira edição francesa, ele traz um prefácio. Ele traz um prefácio que nas demais edições, e nas nossas edições em português, não tem. Mas este prefácio está contemplado praticamente na Revista Espírita de setembro de 1865, num título chamado Nova Obra à Venda. Foi quando Allan Kardec, então, lançando o livro Céu e Inferno, no mês de agosto, dia 1º de agosto, por sinal, uma data muito bonita. Tem gente que sabe por quê, né? Depois, por quê? Porque é meu aniversário, olha só que espetáculo, não é isso? 1º de agosto, dia do cachorro louco, né? Por isso, né? Então, na realidade, quando traz, em setembro, na revista de setembro, ele coloca Nova Obra à Venda. E lá, nesta revista espírita, tem uma parte do prefácio da primeira edição francesa, que nós retiramos algumas coisas, né? E temos também a primeira edição. Mas vocês vão pensar, por que ele coloca o Livro dos Espíritos? Na realidade, tudo começou por aí. A ciência espírita, ela não nasceu pronta. A ciência espírita é uma ciência progressiva. Na época em que fora lançado o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, ele foi lançado com 510 questões. Essas 510 questões depois foram ampliadas na segunda edição de 1860 para 1019 questões. Algumas traduções trazem 1018, isso não importa, mas são todas elas ali. É porque avançou bastante. A revista espírita foi a grande inspiradora para todas as pessoas que procuraram de um meio qualquer para se inteirarem desta ciência, que não era uma religião. Na realidade, o Espiritismo é uma religião, se considerarmos os laços de fraternidade que nos unem na solidariedade, mas não é uma religião no sentido ortodoxo da palavra. Ele é de religação dos nossos corações, porque de Deus nós nunca tivemos desligados. Então ele traz uma ciência que estuda o espírito nas suas diversas circunstâncias. E nada melhor do que, como nós começamos uma ciência, lançarmos uma obra e depois complementarmos. Por isso é que, nesse prefácio da primeira edição francesa do livro Céu e Inferno, Kardec nos diz que o Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. A pedra angular do edifício.
todos os princípios da doutrina estão ali colocados, até aqueles que devem dar-lhe o coroamento. Mas era preciso dar-lhes desenvolvimento, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações. Por isso ele não ficou parado. Ele foi dando continuidade ao trabalho. E daí, posteriormente, foram surgindo algumas obras. Assim, a partir do Livro dos Espíritos, nós temos as demais obras de Allan Kardec. A primeira parte das causas primárias, onde ele estuda Deus, Espírito, matéria, as origens, as ideias das origens. Esta interação entre Espírito e matéria deu, posteriormente, um trabalho mais bem elaborado com o nome de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esse livro, A Gênese, detalha, desenvolve aquele primeiro trabalho feito na primeira parte de O Livro dos Espíritos, naqueles 4 capítulos iniciais. Depois, a segunda parte do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, nasce o Livro dos Médiuns, onde há, então, a interação. O objeto do estudo do Espiritismo é o Espírito. Ali, Allan Kardec vai estudar o Espírito nas suas diversas circunstâncias, encarnando, desencarnando, encarnado, desencarnado. Ele, encarnado, influenciando o mundo espiritual, desencarnado, influenciando o mundo material, e assim por diante, ele vai trabalhar as diversas circunstâncias do Espírito. Este é o objeto de estudo. Depois desse objeto de estudo, ele apresenta, na terceira parte, as leis que regem este objeto de estudo, que são as leis morais, de onde saiu, posteriormente, devidamente detalhado a moral do Cristo como a moral espírita, onde então o Evangelho segundo o Espiritismo vem detalhar a aplicação dessa lei moral. A aplicação. Então nós estamos na fase da aplicação. O Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, e na quarta parte, que fala das esperanças e consolações, que fala da felicidade, das infelicidades terrenas e futuras, no mundo espiritual ou no mundo material. Então ele vai trabalhar o livro Céu e Inferno, que é o motivo da nossa reunião de hoje. E para a gente poder consolidar esta ideia, nós colocamos aqui algumas coisinhas ainda do Livro dos Espíritos, para que a gente saiba onde nós vamos nos situar quando falarmos do livro Céu e Inferno. Não só dessas questões que falam aqui, mas muito mais, porque ele vai trazer muito mais coisa. Por isso que ele falou que foi desenvolver, ampliar o próprio Livro dos Espíritos, nestes capítulos que fala das esperanças e consolações. Muito bem. As leis morais, então, que são a terceira parte, do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte para nós, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Opa, tem alguma coisa aí que nos implica. Ou seja, as consequências de afastar da lei vai nos dar infelicidade. As consequências de nós nos mantermos na lei vai nos dar felicidade. O céu e o inferno, então, está desenhado dentro disso tudo. Ele ainda diz para nós, as leis morais compreendem as leis que regulam a vida moral dos espíritos. O espírito é um ser moral. O mundo dos espíritos é um mundo moral. Aqui nós estamos num mundo material. De forma que tudo aquilo que regula o mundo moral está nestas leis morais, que são os deveres do homem para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus. Que está na grande lei que Jesus nos apresentou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. As leis morais contemplam todas essas expressões. Seguindo, então,
Allan Kardec, na questão 617, ainda fala que as leis divinas não estão simplesmente no âmbito da lei moral. Elas elas têm todas as leis da natureza, porque Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. E a gente perguntaria por quê? Porque tem consequências. Tem consequências. Se as leis que regulam o espírito são as leis morais, tem consequências de nós praticarmos essas leis ou não. Por isso é que quando chegamos aqui nesta questão, né, ele vai nos dizer que através das experiências, testa-se a lei física. Através da mediunidade pode-se verificar a lei da ação moral num espírito. Em ambos os casos, a experimentação, mediunidade ou laboratório, permite dizer que a lei proposta não é pura especulação filosófica, é que há consequências para o espírito se este cumpre ou não as leis que os regem. Então, sob esse aspecto, nós estamos desenhando toda a estrutura do livro Céu e Inferno. Allan Kardec vem desenhando isso nas próprias leis morais. E quando chega, então, neste capítulo das esperanças e consolações, ele acaba o desenho daquilo que viria no futuro, 8 anos depois de ter sido lançado o Livro dos Espíritos. Que este livro, Céu e Inferno, foi lançado em 1865, né? Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Com isso, nós chegamos no céu e inferno. Nós chegamos neste trabalho maravilhoso de Allan Kardec. Este aqui é um facsímile da edição de 1865. Né? Está disponível na internet. Ok? Quem quiser saber, pode copiar aqui. Deixa eu ver se vai sair aqui. Pode copiar. Deixa eu ver. Está em algum lugar aqui que eu não sei. Mas é tanto número, tanta coisa, que não vale a pena. Então, é só procurar a primeira edição francesa, que vai encontrar lá. Para quem gosta de francês, então, é uma maravilha. E lá é o facsímile, ou seja, não há nenhuma deturpação de edição, não há nada. Está autêntico no site, né, da FEB, ok? Da Federação Espírita do Paraná também, que eu sei são essas duas que têm esta edição. Então, aqueles que quiserem se interessar, é um espetáculo, porque emociona a gente quando a gente vê algumas coisas que estão escritas lá dentro. Alguém escreveu, alguém anotou, e aquilo vai emocionando a gente, né? Gente, tudo começa pelo título da obra. Allan Kardec foi muito feliz, né, em colocar o título da obra. O título já diz muita coisa. Quando ele fala o céu e o inferno, o que nós imaginamos? Todas as coisas que estão fora do mundo material, ok? Nós estamos imaginando o mundo espiritual, não o mundo material. Nós podemos ter o céu, o inferno, como nos foi colocado, maravilha. Quem perdeu a palestra de ontem, chora. Como tem uma propaganda, senta e chora, né? Porque foi uma maravilha. O Emerson trouxe para nós o céu e o inferno na vivência praticamente familiar. Na nossa vivência na sociedade. Construindo o céu e o inferno na sua interiorização. É o que Allan Kardec nos fala. Mas esse céu e inferno, que está aqui exarado nesta obra, nos fala da vida futura, da vida no plano espiritual. É o maior tratado sobre o plano espiritual que nós temos. E André Luiz? Não é um tratado sobre o plano espiritual? É.
Mas se nós entendermos Kardec, nós vamos aprofundar André Luiz, porque senão nós vamos achar que o céu e o inferno, o umbral seria o inferno e o céu seria o nosso lar, né? Aí a gente já começa a misturar tudo. Enquanto mais nós aprofundamos Kardec, mais nós entendemos a mensagem que os Espíritos nos trazem do mundo espiritual, colocando a sua vivência, a sua experiência neste mundo. Portanto, vale a pena trabalhar o título da obra, o céu e o inferno. Mas como se não bastasse, né? Ele vai nos dar aqui um outro subtítulo, um subtítulo para esta obra, que é ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Ou então tem alguma coisa a mais. A justiça divina, algo sobre a justiça. A lei de Deus, a lei natural é a lei de Deus. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Ela é a única para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. É a mais perfeita justiça que existe. É a lei divina. Portanto, quando ele traz isso daqui para nós, ele demonstra, ele não só colocou ali, ele já colocou ali, nós falamos antes, ele não só teve uma teoria, mas os fatos demonstraram essa justiça. Da felicidade ou infelicidade que os espíritos têm depois da vida material. Então, o céu e o inferno vai tratar de tudo isso. Como ele vai nos dizer aqui, no prefácio da primeira edição francesa, eu trouxe só algumas partezinhas, viu, gente? Não se assustem. O título desta obra indica-lhe claramente o objeto. Nela reunimos todos os elementos próprios a esclarecer o homem sobre o seu destino. Aliás, nós já pensamos qual vai ser o nosso destino? Hein? Onde que nós vamos nos situar depois da morte? Quais são as nossas tendências quando nós estamos sozinhos? Hein? Quando eu vou numa banca de revista, o que eu olho? Quando eu abro o jornal, o que eu olho? Quando eu vou ver televisão, o que eu olho? Não importa o que eu olho. Você não está pensando que é brincadeira? Não importa, podemos olhar qualquer coisa. É como eu olho. Com que intenção? O que me traz dentro do sentimento? O que me desperta cada coisa que eu vou fazer? Vocês gostam de dançar? Todo mundo gosta de dançar? Um baile. Não tem mais, né, gente? Não tem mais. Aqueles bailes que a gente punha no rádio. Eu tinha um rádio lá em casa que tinha noite dançante, né? Noite dançante. Tem muita gente que está rindo, que sabe que tinha isso, né? E a gente pegava assim de 8 às 10 horas da noite. Tinha noite dançante. E a gente adorava dançar. Até hoje eu gosto de dançar. Danço com qualquer pessoa, isso não importa, né? Com que intenção, na hora que eu vou dançar, eu estou? O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo chamado O Homem no Mundo. O homem no mundo é um homem que vive na sociedade, como a sociedade é. Então, como nós vamos nos portar? Qual é a conduta que eu devo ter em cada instante? Esta é a condição moral que eu devo seguir, que é a moral do Cristo. Porém, nessas circunstâncias, vem Kardec esclarecer o nosso destino, em qualquer situação que nós tivermos, né? Então, ele continua no prefácio. Como em nossos escritos sobre a doutrina espírita, nela não pusemos nada que seja o produto de um sistema pré-concebido, de uma ideia pessoal, de uma concepção pessoal, que não teria nenhuma autoridade. Tudo nela é deduzido da observação e da concordância dos fatos. Veja, observação significa o quê? Eu vejo alguma coisa, vou lá, trabalho aquelas coisas, deduzimos uma lei que mostra aquilo que nós estamos vendo. Isso é ciência, certo?
Quando eu observo duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio e que forma água, eu observo um fato. Então, eu vou deduzir que sempre que acontece isso, forma-se água. É uma lei, certo? A lei de atração entre essas moléculas forma água através disso. Tem várias leis que nós vamos deduzindo. A lei do calor, da eletricidade e assim por diante, né? Tem várias leis físicas, químicas, da biologia, do espírito está aqui. Porque foi a observação dos fatos que resultou no produto, não um produto de um sistema pré-concebido, mas de um estudo profundo e não de uma revelação simples, que os espíritos falam, isso acontece assim, vocês acreditam nisso. Não. Precisou da pesquisa, da busca do homem, da inteligência, do seu desenvolvimento, para que pudesse, então, estabelecer essas leis que regem o mundo espiritual. Mas era preciso, então, como ele disse, dar-lhes desenvolvimento, deduzir de todas as consequências e todas as aplicações. As ideias novas não frutificam senão quando a Terra está preparada para recebê-las. Se ele lançasse o livro Céu e Inferno antes, seria rejeitado. Se ele lançasse o livro Evangelho segundo o Espiritismo antes do que foi, seria rejeitado. A Gênese antes do que foi, seria rejeitado. As ideias têm que amadurecer, toda a ciência amadurece dessa forma. Vocês devem estar estranhando, esse cara é maluco, né? Porque fala do Espiritismo, toda a ciência. Mas é uma ciência. Nós é que às vezes consideramos como uma religião, que a gente vem ao centro espírita tomar passe, né? Ouve a palestra e sai daqui purificado. Não é assim que acontece. Ricardo? É assim? Se for assim, você me fala, meu amigo, que aí eu vou sentar todo dia aqui, que eu vou para o céu depois, né? Mas não é assim que acontece. Por quê? Porque era preciso que as ideias fossem, aos poucos, minando, trabalhando, tendo debates a respeito desta ciência. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo adiante. O céu e o inferno é um passo a mais, cuja importância será facilmente compreendida, porque toca ao vivo certas questões, mas não deveria vir mais cedo. Já pensou? Destruir uma ideia de penas eternas? O Espiritismo, gente, não foi composto, então, como uma religião, vocês sabem disso. Mas veja só, qual que eram as religiões dominantes da época? A maioria delas acreditando que o céu era lá em cima e o inferno era lá embaixo. Como disse para nós o nosso amigo Emerson ontem, né? O céu era nas entranhas da terra, lá no meio da terra, e o capeta era enorme. Descobri ontem que ele tinha mais de 2 quilômetros de altura, né? Eu fiquei estarrecido com um capetão daquele, eu não queria nada. Deus me livre. E a ciência espírita vem a par e passo com a ciência da material, com a evolução da ciência material, mostrar que não existe nenhum céu, lugar, nenhum inferno, lugar. Mas estados espirituais, estados de consciência. Então, por isso que ela não poderia vir mais cedo, que ela ia causar um pandemônio. O livro dos Espíritos já foi complicado. Queimaram as obras de Allan Kardec em Barcelona. Auto de Fé de Barcelona, 300 obras. Livro dos Espíritos, Principiante Espírita, Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo não foi queimado porque ele ainda não tinha nascido, senão ele teria sido queimado também, né? O céu e o inferno, ele teria sido torrado no inferno. Vá para o inferno, né? E não fique aí. E assim por diante. Objeto da obra. Qual que é o objetivo da obra, então?
na própria capa, né, naquele frontispício que nós vimos ali, tem, na realidade, o objeto da obra. Veja só, exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. O que é isso, gente? Passagem da vida corporal à vida espiritual. O que é? Morte. A mulher da foice. Eu não sei por que a morte é mulher, né? Não sei por quê, não quero nem saber, não precisa me contar. Mas veja só, a morte. Passagem da vida corporal à vida espiritual. Exame comparado das doutrinas. Sobre, então, as penas e recompensas futuras. Mais tarde, sobre as felicidades ou as infelicidades, né? Sobre os anjos e os demônios, sobre as penas eternas, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Quem trouxe esses exemplos? Os próprios espíritos que estavam vivendo os seus dramas, as suas alegrias, as suas felicidades, as suas situações. Tinha até um bastante interessante. Ele era um espírito que gostava, ele era gourmet. Tem gourmet aqui? Olha, gente, não tem gourmet, não, só eu. Temos que ter cuidado, porque às vezes a gente se farta tanto nas mesas e gosta da mesa. Eu gosto daquela mesa bonita, aquele prato, tá certo? Que o espírito chega na Sociedade Espírita de Paris e fala assim: ótimo essa reunião de vocês, mas onde está a comida? Porque eu gosto de me fartar das delícias, dos prazeres da comida. Aí Allan Kardec vai perguntar como é que ele come, como é que ele não come. Pelo prazer de ver, de sentir as emanações. Então é um espírito que está ainda como que encarnado. Passagem da vida corporal à vida espiritual e a sua situação real depois da morte. Inúmeros exemplos, não só no livro Céu e Inferno, mas também na Revista Espírita, em tantas outras obras daquela época e das épocas atuais, né? A base da obra é muito importante, porque ele fala da justiça divina, e nada melhor do que este versículo de Ezequiel, que Kardec se embasou nesta obra. Veja só, Ezequiel é profeta, Velho Testamento, certo? Onde a lei de justiça era confundida de um Deus parcial, de um Deus vingativo. Vocês estão lembrados disso? Hein? De um Deus que punia, de um Deus que sacrificava e mandava condenar eternamente o indivíduo. Esta era a ideia que se tinha. Allan Kardec usa o versículo de Ezequiel para mostrar a verdadeira justiça divina. Vamos lá. Por mim mesmo juro. Quando fala assim, gente, o que é que o Espírito está querendo dizer? Porque, na realidade, disse o Senhor Deus, né, era que Ezequiel interpretava aquele Espírito maravilhoso como se fora Deus, né? Então, ele falou, esse é Deus que está falando comigo. Então, ele escreve Yahvé. Não é isso? E depois as traduções vieram sendo traduzidas e chegaram para nós como Deus. Por mim mesmo juro. Quando a gente fala, a gente não pode jurar pela mãe, né? Eu juro pela minha mãe, não vale, certo? Jura por si mesmo. É o fato de dizer a verdade. Eu quero dizer a verdade. Jesus diria assim, em verdade vos digo, ou então amém vos digo. Ok? O amém, nesse caso, é a mesma coisa do que por mim mesmo eu juro. É uma verdade que ele quer colocar. Veja só, inspirado, profeta, é aquele que fala através de. Opa! Profetes, falar por meio de alguém. Então os espíritos falavam pelos médiuns, chamados profetas, né? Por mim mesmo, que eu não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta e que deixa o mau caminho
e viva. Tem condenação eterna aí? Não. Tem aquela pena que o indivíduo chega, fica no caldeirão fervente, toda a vida lá dentro. Já pensou com aquele capetão de 2 metros de altura, 2 quilômetros de altura? Os braços tinham quanto? 1.800 metros, que abraçava muita gente, né? Já pensou, fica fervendo naquele caldeirão, que fogo que nunca acaba, um inferno material. O inferno era um lugar material, não é isso? O fogo que ardia, como que tinha que ter combustível? Devia ter uma fábrica de diesel. Aquele tanque que está pegando fogo lá, em Santos, é fichinha, perto do inferno, né? Já pensou, o indivíduo fica lá queimando, e não queima, e não acaba. Que coisa estranha, que coisa esquisita, não é isso? Será que Deus faria alguma coisa tão inútil assim? Criava o indivíduo, depois ele ficou mal, vão queimar, não valeu, né? Será que isso acontecia? Então Allan Kardec colocou isso daí, que está em Ezequiel, que já dizia isso. Não foram coisas novas que aconteceram, foram desenvolvimentos daquilo que já havia. Então esta é a verdadeira justiça, que o ímpio, o impuro, o mau, o cruel, que ele se converta e que deixe o mau caminho, que viva. Se converter ao quê? Hein? A realidade do Espírito. Porque ele não precisa de ser espírita. A realidade do fazer bem, sentir bem, pensar bem. É a realidade da alma correta. Que ele se converta, deixe o mau caminho e viva. Porque só há vida em abundância quando há esta retidão de pensamentos, de sentimentos e de ações. Então Ezequiel já nos trazia isso lá, muito antes de Jesus. Jesus veio falar a mesma coisa, trabalhando um conceito muito maior, e nós mesmo assim não entendíamos. Ele vem dizer para nós que não temêssemos aquele que matava o corpo, mas não poderia matar a alma. Deveríamos também temer muito mais aqueles que fazem com que a alma e o corpo ardam no fogo do inferno. Oh, que coisa horrorosa, certo? Mas será que Jesus falou que era para ir para um inferno desses lá embaixo da terra? Não. O fogo do inferno, das viciações, das aflições, da alma perdida, do glutão, do gourmet que quer comer comida e não pode, né? Das aflições da alma, da sua infelicidade, porque as coisas que matam o corpo e não podem matar a alma, essa nós não podemos temer. Não podemos temer a morte. Mas devemos temer, sim, aquela morte espiritual, entre aspas, o espírito não morre. A morte que nós nos matamos pelas viciações, sejam elas quais forem. Muito bem. Então esta é a base da obra. Por isso que ele coloca na página frontal, né? Vamos então à estrutura. Ele divide em 2 grandes itens. A primeira parte, chamada doutrina, e a segunda parte, chamada exemplos. Na doutrina, ele traz os aspectos, ele desenvolve os aspectos doutrinários. Aquilo que o livro dos Espíritos trouxe em princípio, ele amplia os princípios. Tá? Amplia bastante esses princípios para nós podermos entender. Porque nós precisamos de entender que o livro dos Espíritos, ele traz princípios. Muitas vezes a gente acha que vai ser igualzinho está ali, e não vai ser. Porque ali traz o princípio geral das ideias, né? Então, o princípio realmente é aquilo que
é a base e é aquilo que realmente é para a ideia espiritual. Mas muitas vezes os espíritos falam diferente. Veja só, uma só coisa. Depois da morte, o espírito conserva a sua memória integral? E os espíritos respondem que sim. Ué, mas como os espíritos se manifestam e não sabem nem que morreram? Se depois da morte eles se manifestam, então a coisa está errada. Então pergunta-se a Kardec, por que isso acontece? E ele ensina a gente a estudar o Livro dos Espíritos. Isso está lá na Revista Espírita. As lições do professor Caillé, né? Do doutor Caillé, que era um espírito que chegou numa determinada reunião, não se lembrava de quem que era, não se lembrava das suas reencarnações, e aí pergunta, mas vamos perguntar então o chefe, né? Vamos perguntar aquele senhor que fica lá em Paris, o senhor Kardec, por que isso acontece? Então Kardec ensina a estudar o Livro dos Espíritos ali. É o livro dos princípios. Então aqui ele vai desenvolver o princípio dessas situações após a morte. Tá? Muito bem. Na segunda parte, então, ele traz uns exemplos, né? Aqui na primeira parte, então, o que ele vai acontecer? Ele vai dizer o seguinte, isso está lá no prefácio. A primeira parte contém o exame comparado das diversas crenças sobre céu, inferno, os anjos, os demônios, as penas e as recompensas futuras, o dogma das penas eternas. Ali está encarado de maneira especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza e que lhe demonstram não só o lado ilógico, já 100 vezes assinalado, mas a impossibilidade material dessas penas eternas. Com as penas eternas caem também naturalmente as consequências de que se havia acreditado poder tirar delas, né? Aquilo que nós acreditávamos com as penas eternas, cai tudo, isso tudo cai rio abaixo, né? Deságua. Mas aí desestrutura tudo? Não, porque ele estrutura de uma outra forma. Ele coloca a realidade do espírito sobre esse processo. Então, constitui-se, primeiramente, do porvir e o nada. Por que Allan Kardec colocou inicialmente? Eu costumo me perguntar, cada vez que eu vou estudar Allan Kardec, eu fico preocupado, porque ele é uma pessoa muito inteligente, talvez o mais inteligente que já tenha passado aqui na Terra depois do Cristo. Hã? Talvez. Uma inteligência a serviço da humanidade, né? Porque não era médium, não veio dos espíritos diretamente através dele e ele escreveu, vinha de 3.000 e tantas correspondências, ou muito mais que ele recebia, mensagens, e ele coordenava, lia todas, acatava algumas, né? Então, disso daqui, olha, o porvir e o nada, por que ele coloca isso primeiro? Para mostrar que, se não tiver nada, depois, pode fechar o livro e ir embora. Então, ele demonstra as ideias de que o nada não existe, e o porvir é aquilo que está por vir. É o futuro. Ontem o Emerson falou uma coisa interessante, que a gente decora. Vocês lembram qual questão foi? 600, vou dar uma ideia, 697. Eu decorei ontem. Ele disse o seguinte, a felicidade, ela é relativa. Então, o que é a felicidade realmente para nós que estamos na Terra? Né? Aí os espíritos respondem. Vocês lembram da resposta? Quem esteve aqui ontem lembra da resposta? A felicidade é a posse do necessário. Nós precisamos das coisas, do necessário.
né? A felicidade aqui. E a felicidade moral, do mundo espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Tá certo? A fé no futuro. O que é fé no futuro? Certeza da continuidade da vida, certeza da evolução, do progresso de todos, da humanidade, certeza daquilo que nós não vemos. Certo? Essa é a fé, é a fé. Então ele começa o capítulo 1 no porvir e o nada. Se o nada fosse real, então o porvir não existiria. Começa embasando todo o processo do livro, no primeiro capítulo. Depois ele fala sobre o temor da morte, coisa que o Emerson falou ontem também aqui, né? Causas do temor da morte, por que as pessoas temem a morte? Né? E por que os espíritas não temem a morte, né? Não é isso, gente? Nós aprendemos ontem e saiu todo mundo aqui feliz porque vai morrer, né? Eu vou morrer, graças a Deus. Então, depois ele traz, no capítulo 3, o céu. Veja só que ele está colocando, né, as coisas num encadear, ok? Num crescente, porque o conhecimento se faz de uma forma crescente. Se a gente não entendeu nada daqui, é bom a gente pesquisar mais, porque senão nós não vamos entender aqui. Se nós não entendemos aqui, nós não vamos entender o céu. É interessante porque o conhecimento se faz isso. A gente vai lá, volta, pesquisa, olha, compara, e cresce o conhecimento. Não é porque alguém vem e faz uma palestra, é porque nós fomos lá, buscamos, pensamos, matutamos, ficamos de cabelo branco, né? Quando não cai. Então, a gente vai lá e cresce, constrói o conhecimento. O conhecimento é construído por nós, ele não é dado. Eu não posso pegar o meu conhecimento, que não é nenhum, e ainda ia fazer mal para os outros, e passar, por exemplo, para você. Você pega o meu conhecimento, coitada dela. Né? Nós não podemos fazer isso. Allan Kardec passou o conhecimento dele? Não. Ele não passou o conhecimento, ele escreveu sobre aquilo que ele conhecia, e nós vamos construindo o nosso conhecimento, à medida que nós vamos trabalhando isso daqui nesta ordem, certo? Nós vamos construindo um conhecimento melhor da obra, do plano espiritual. Não comecem por André Luiz. Se começaram, ótimo, que beleza. Mas se não começaram, comecem por aqui. Estruturem primeiro no livro dos Espíritos, depois passa lá para o céu e inferno, para a gente conhecer o mundo espiritual. Hã? Não deixem de ler André Luiz, pelo amor de Deus, certo? Mas vamos colocar aqui, olha, principalmente, isto que começa a falar sobre tudo aquilo que ele vai depois trazer de exemplos. Aqui no capítulo 4, então, ele ocupa umas grande parte falando sobre o inferno, da intuição das penas futuras, que todas as pessoas têm, do inferno cristão e do inferno pagão. Ele vai fazendo as comparações, os limbos, como a criança, por exemplo, não podia, né? Ser condenada pelo pecado, porque ela não tinha cometido pecado nenhum, a não ser o original, que foi Adão e Eva. Não foi eu não, juro que eu não estava lá não, né? Mas, como a criança não pode ser condenada, ela ia para um lugar. Que lugar? O limbo. Olha que espetáculo! Porque a criancinha ficava lá sozinha, esquecida dos pais, da mãe, né? No limbo. Vocês deixariam seus filhos no limbo? Hein? Não? Você tem filhos? Tem? Você deixaria algum no limbo? Você vai ficar no limbo. Hein? O que é o limbo? Não sei, é um lugar que você vai derreter lá, vai ficar lá, né? Porque se você não cometeu pecado, você não pode ir para o inferno. Não cometeu coisas boas, você não pode ir para o céu. Então você vai para o limbo. Hein? Se nós que não somos justos, se nós que somos tão injustos ainda, que não temos a grandeza da inteligência suprema
Nós não fazemos essas coisas com aqueles que nós adotamos como filhos. Os filhos não são nossos, são criaturas de Deus. Nós adotamos, eles são todos adotados, certo? Então, aquelas criaturinhas que nós adotamos aqui, nós não podemos condená-la ao limbo. Deus não condenaria, porque nós não condenamos, que são nossos adotados. Agora, os filhos de Deus, ele vai condenar? Muito menos aí, né? Muito menos aí. Então, passa pelo quadro do inferno pagão e o esboço do inferno cristão. Veja só que ele não coloca o inferno espírita. E o umbral? Tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? O umbral é aquele portal que nós ficamos entre a vida física, a morte, a vida espiritual, que nós não queremos sair das condições físicas, e então ficamos sentindo todas as sensações físicas como o gourmet, o espírito do gourmet, né? Eu gosto dos prazeres do mundo, então vou ficar no umbral, que é o portal entre a vida física e a vida espiritual. Ok? Não é um lugar. Lembrou meu amigo Miranda ontem, que nós estávamos saindo daqui, que lugar tem esta condição de óreo, tá? Esta finalização de óreo. É isso mesmo, Miranda? Eu aprendo as coisas de vez em quando. Sufixo grego. Por exemplo, consultório, né? É o lugar de consultas, não é isso? E assim por diante, tem vários óreos, né? Parlatório, é aqui em cima, quem quiser falar, vem aqui em cima e fala. E assim por diante, são lugares. Purgatório, lugar. Opa, mas você está falando que tem um lugar que é purgatório? Não sou eu que falo, é o Livro dos Espíritos. Que o purgatório é a própria vida material, então é um lugar. Então nós estamos no purgatório, certo? É um lugar para expiar, para depurar, purgar a alma. Lugar de purgar a alma. É aqui na vida física que nós estamos, então, desfrutando. Vocês gostam do purgatório? Hein? Eu adoro esse purgatório, não quero morrer tão cedo. Eu disse a Maria Emília que Deus me dando mais ou menos, né, uns 50 anos, para mim está bom, não é isso? Eu vou passar dos 120, vou para o Guinness, né? E assim por diante, vou ficar feliz da vida. Eu gosto da vida material, não me apego a ela, mas eu gosto. É um purgatório muito bom isso aqui, né? Então, não se coloca aqui o purgatório, o inferno espírita, porque não existe, né? É uma questão simplesmente de situação espiritual, né? De dores morais. Espírita não sente dor física, sente dor moral, né? Muito bem. No capítulo, então, 5, já adiantei, ele vai falar sobre o purgatório, o que se entendia nas doutrinas anteriores sobre o purgatório. E nós vamos entender perfeitamente que aqui é o nosso lugar da vida física, né? Depois, nos coloca sobre as penas eternas. Como é que eram aquelas origens das penas eternas? Por que as ideias começaram lá? Os argumentos a favor das penas eternas, porque quem constrói uma ideia com firmeza, né? A gente sempre tem isso no nosso grupinho de estudo, né? Cria uma doutrina, não é isso? Eu falo uma coisa e crio aquilo com firmeza, eu crio uma ideia, uma doutrina, um sistema, tá? Então, isso eram os pensamentos de outrora que criavam essas ideias, né, a respeito das penas eternas, e Allan Kardec estuda isso de uma forma histórica. Então, ele diz também sobre a impossibilidade material. Já pensou, gente, essas penas eternas, eu já falei aqui, se fosse para queimar, que tipo de combustível? Quanto posto ia ter, né? Onde é que ia buscar o petróleo? Se fosse petróleo, podia ser lenha, aí tinha que ser árvore, né? Então, nós temos aí, como é que ia fazer pegar fogo? Então, a impossibilidade material é muito bem mostrada nesses capítulos. A doutrina, então, já fez sua época. Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original, ele vai já trazer lá naquela mensagem
que nós já colocamos, então ele estuda a mensagem neste capítulo, não é isso? As penas futuras, então, segundo o Espiritismo, nós não temos penas eternas, temos penas futuras. Nessas circunstâncias, nós vamos dar uma voltinha em torno do carne é fraca. Ah, eu pequei. Por que você errou? Ah, a carne é fraca. Foi só uma vezinha, né? Só hoje, só hoje. Não vou fazer mais, juro. Mas o meu juro não é aquele por mim mesmo, como diz Deus, né? Eu juro, mais ou menos, né? Então, a gente torna, mas por que você caiu? Porque a carne é fraca. Aí Allan Kardec vai explicar, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Então ele explica isso tudo para nós, né? Nós não temos desculpa. Eu sou nervoso porque eu tenho úlcera, a carne é fraca, não é isso? Então a gente pode falar assim, eu tenho úlcera porque eu sou nervoso. Ao contrário, é a alma que é fraca, né? Os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, como que os princípios, é aquilo que está mais ou menos lá no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec recorda para que ele possa detalhar o Código Penal da vida futura. Nós temos um Código Penal na nossa Constituição, temos nas leis humanas. Esse é pior. Porque aqui ninguém vai para a cadeia. Se prende nas próprias amarras. Certo? Vale a pena um seminário inteiro, aí 4 horas, 10 horas, sei lá, para a gente examinar as 33 proposições do Código Penal da vida futura. Aí vem capítulo 8, falando sobre os anjos, então ele vai dar uma refutação dos anjos como era colocado, né? Que era uma criação à parte, que eram seres criados para adorar Deus e que teve até os anjos decaídos. O segundo seria os anjos segundo a igreja e depois os anjos segundo o Espiritismo, né? Então Allan Kardec vai detalhar esta sequência de ideias até chegar naquele espírito que nós chamamos de espírito puro, dos espíritos superiores, né, que são os anjos, certo? Depois ele fala sobre os demônios, a origem dessa crença, os demônios segundo a igreja, os demônios segundo o Espiritismo, que também Allan Kardec estuda, os espíritos imperfeitos, na sua crueldade, na sua situação desvencilhada, né, das leis divinas e naturais, aqueles espíritos revoltados. Então ele vai colocando isso, mas chega na conclusão de que um dia esses demônios aqui serão anjos. E não eternamente demônios, nem capetão de 2 quilômetros de altura. A intervenção dos demônios nas manifestações, ele vai trabalhar esses 2 itens, né? Primeiro que é o seguinte, por que só os demônios, então, se manifestavam segundo algumas ideias? Então, ele vai dizer o que são essas manifestações. Tá? E depois, da proibição de evocar os mortos. Quem que proibiu evocar os mortos, gente? Moisés. Hein? Por que ele proibiu? E depois ele disse como era bom ter médiuns. Ele não disse com essa palavra, porque essa palavra é de Kardec. Mas ele diz como era bom ter profetas, como aqueles que estavam lá na tenda profetizando. Isso está em Números, no capítulo 11, né? Então, ele vai dizer a respeito disso. E depois vem todo um processo em que Jesus vai trabalhar este campo da mediunidade, né? E mais tarde, no fenômeno de Pentecostes, impulsionar o processo da mediunidade com valor, com vigor para todos, não é isso? Bom, a segunda parte são os exemplos. Os exemplos são maravilhosos. Olha o que está no prefácio da primeira edição francesa.
A segunda parte encerra numerosos exemplos em apoio à teoria, são 69 mensagens, né? Ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Olha só, os exemplos serviram para estabelecer a teoria, e não a teoria para justificar os exemplos, certo? Eles não vieram, os exemplos vieram antes, a teoria veio depois. Aurem sua autoridade na diversidade dos tempos e dos lugares onde foram obtidos, pois se emanassem de uma única fonte, poder-se-ia considerá-los como um produto de uma mesma influência. Aurem, além disso, em sua concordância com os que se obtêm todos os dias, por toda parte, onde se ocupam das manifestações espíritas, de um ponto de vista sério e filosófico. Então, Allan Kardec disse que essas ideias vinham de todos os lugares. Não era só na Sociedade Espírita de Paris, não era só com um médium ou dois médiums, centenas de médiuns espalhados por todo lugar, inclusive no Brasil, né? Inclusive no Brasil. Naquela época, o Espiritismo no Brasil já tinha entrado no Brasil. E não só antes do Espiritismo, já tinha as manifestações. Quando o Espiritismo chegou no Brasil, tem um livro muito interessante da Mary Del Fiore, né, que ela fala sobre a história do Espiritismo, e ela é uma repórter, jornalista, e ela pega todas as ideias que tinham na França, etc., os jornais, recorte de jornais, e falava como o Espiritismo chegou aqui no Brasil. É muito bacana, é muito interessante, vale a pena uma incursão nessas ideias que ela trouxe. Ela não é espírita, ok? E fala sobre essa trajetória do Espiritismo de chegar. Ele chegou no Rio de Janeiro, lá tinha as cartomantes, quiromantes, né? Já havia as sessões ditas espíritas de mediunismo, né? De mediunismo no sentido de candomblé, das próprias religiões mediunistas, que não necessariamente espíritas, né? Então, dessas próprias ideias. Então, as manifestações espíritas iam de todo lugar. Não era dos centros espíritas. Muitas manifestações nos lares. As psicografias nos lares das pessoas mandavam para ele, né? Mandavam para os grupos espíritas publicavam aquilo, pediam sua publicação ali ou aqui. Então, isso foi constatado em diversas circunstâncias. A segunda parte, então, dos exemplos, nós vamos ter um capítulo que chama o passamento. Este é um espetáculo. É o maior estudo sobre o processo da morte. Olha que beleza a gente estudar, né? Se dedicar aí pelo menos assim uns 20 anos estudando este capítulo, as letrinhas dele, certo? Nós nos preparando para este processo do passamento, sabendo o que pode acontecer, o que não pode acontecer e assim por diante. Então, depois vem os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, né? Veja só, aqui são as manifestações, e cada uma delas estruturada de tal forma que o estudo aprofundado delas nos dá uma orientação maravilhosa a respeito das situações dos espíritos, dos próprios espíritos, né? Espíritos como a gente, olha aqui, espírito sofredor, espírito mediano, né? Como eles se comportam no mundo espiritual, suicidas, como eles estavam lá, criminosos arrependidos, porque a gente às vezes tem uma característica, né, de colocar o suicida, vai lá para o Vale do Suicida, não é isso? Todo suicida vai para o Vale dos Suicidas, né? Vai para um lugar, fica abandonado lá, vai para o limpo, né? Vai para o... Nada. Tem muitas atenuantes, muitas circunstâncias do suicídio. E Allan Kardec vai mostrando pelos exemplos. Uma mãe, por exemplo, o filho morre. Ela entra num processo de amar tanto aquele filho, o amor, entre aspas, porque é um amor apego, que ela, então, para encontrá-lo, ela morre. E ele diz, não, mãe. E ela, sim, filho, eu vou morrer. E morre. E não encontra.
Mas ela depois, se manifestando na sociedade espírita, foi um suicídio assim por amor, um processo que não foi por fuga da vida de uma forma qualquer. Queria encontrar seu filho. Tem atenuantes nesse processo. Não recomendo para ninguém, viu, gente? Ok? Não façam isso. Depois o Valdemar falou que não tem problema. Tem sim, porque foram anos e anos de sofrimento sem fim para que ela pudesse entrar nesta situação de consciência, né? E o seu filho junto dela e ela não o encontrava. Quer sofrimento maior? E para o espírito, uma hora no mundo espiritual representa quase que uma encarnação inteira. Por isso é que as penas parecem eternas. O tempo é diferente. O sentimento do tempo é diferente. A perda da ideia do tempo é total. Principalmente quando nós estamos num complexo, né, mental, sem poder raciocinar, sem condições de raciocinar, porque a gente só quer uma coisa, chama monoideísmo tiranizante, no dizer de André Luiz. Isso é complicado para o espírito. Criminosos arrependidos. Tem? Tem. Arrependeram quando? Quando viram que matou, mas eles aqui, na realidade, complicaram a vida dele. Alguns, inclusive, dando... Olha, sabe qual que é o meu castigo? É ficar lá, vendo o crime, onde eu cometi, na casa em que eu cometi, no lugar que eu cometi, eu fico vendo esta cena, eu não aguento mais, isso é um inferno para mim. Onde é que era o inferno dele? Na consciência. As orações que se fazia por esses espíritos, ela nos alivia. Mas não resolve. Ele tem que querer, né? Tem que ter a vontade própria, não é isso? Os espíritos endurecidos, mesmo no mundo espiritual, continuam ali, coração duro, gélido, né? O sentimento de ódio, né? As expiações terrestres, no fundo, ele traz para nós, né? E cada um desses exemplos é um estudo onde todas as palavras têm sua importância para quem meditá-las com atenção, porque cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma depois da morte e a passagem, até então tão obscura, tão temida, da vida corpórea, a vida espiritual. É o guia do viajor antes de entrar num país novo. Vai lá, pega que hotel que eu vou hospedar, né? É assim que a gente faz? Quando a gente vai na internet, a gente pesquisa como é que é o local que eu vou, tem praia, não tem praia, se é frio, se não é. É isso. Essa é a internet da alma, certo? Que nós vamos pesquisar na nossa alma todas essas situações, o guia do viajor. Onde? No livro Céu e Inferno. Querem fazer uma viagem para o mundo espiritual? Está aí. O guia turístico. Se quiserem, pode levar Virgílio, né? Virgílio foi quem levou Dante Alighieri no inferno e no purgatório, certo? Beatriz foi condutora de Dante ao céu, mas ele chegou num ponto que não podia mais, ela chegou num ponto que podia mais, né? Então, a alma mais nobre, que eu não me lembro o nome agora, buscou Dante para ver o céu, o terceiro céu, né? Então, veja só, é o guia do viajor. Se vocês quiserem um bom guia, nós temos Jesus. Este é o guia da nossa viagem na passagem da vida física para a vida espiritual. O melhor guia não existe. Nós podemos ter até as ideias de como as pessoas se sentem lá, neste outro país, no país da luz, no país das trevas. Nós podemos até ter esta noção, mas o guia para a viagem tem que ser Jesus.
Não um Jesus que ficou há 2000 anos, um Jesus vivo dentro da nossa alma, para que a gente possa, na realidade, transportar-nos desta vida para a vida. Desta vida física para a vida do Espírito, com tranquilidade e paz. Não de uma forma de anjos produzidos, vestidos, travestidos em anjos, mas vivenciando aquilo que o Mestre nos legou, e que está exarado em todas essas obras. Allan Kardec, então, finaliza que a vida de além-túmulo, ali se desenrola sob todos os seus aspectos, como um vasto panorama. Cada um nele aurirá novos motivos de esperança e de consolação, e novos sustentáculos para afirmar sua fé no futuro e na justiça de Deus. É isso que nos espera essa obra. Ontem tivemos o banquete que podemos nos deliciar dos ensinamentos que o Emerson nos trouxe. Hoje eu estou mostrando o cardápio. O Emerson ontem foi o gourmet da espiritualidade, colocando para nós o alimento espiritual. Aí eu venho com o meu cardápio hoje. O cardápio que nós vamos ter esse. Assim, a gente. Nós estamos oferecendo esse cardápio a vocês essa semana. A casa está nos oferecendo a oportunidade de conhecer, de degustar deste jantar divino, desta ceia divina, nesses dias que nos esperam. Então nós teremos amanhã, na quinta-feira, na sexta-feira, todos os dias às 20 horas. É isso mesmo? O cartaz eu não enxergo. Mas eu posso até ler aqui. De pertinho não dá. Não, a essa distância não dá. O Ricardo pode até nos falar ali, né, Ricardo? Mas amanhã nós continuaremos. Hein? A partir das 7h30, nós podemos começar a desfrutar das maravilhas do céu. Porque a música eleva a alma. Quando eles cantaram ao final aqui, agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Isso balança com a alma da gente, como eu falo, arrepia a alma. Mexe com o nosso interior. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, que nós te sentimos aqui em vibrações fraternais. Jesus, nosso irmão maior, vibrando em nosso meio, consolando os corações, trazendo a esperança, trazendo para nós a certeza da vida, da fé no futuro. Na estrada da vida, diz a música, nós devemos seguir o bem, seja onde for, na alegria ou na dor. A dor é talento divino, que, se bem aproveitado, trabalha a nossa alma para a justificação, a justiça, o trabalho de ascendência. A alegria é talento divino, que nos é dado na vida para que a gente possa ter a visão de alegria futura. Seja o amor a nossa bandeira de luz. Que Jesus nos ampare. Mestre amado, muito obrigado, Senhor, por estes momentos de almas ajoelhadas, Senhor Jesus. Agradecemos-te essa oportunidade, esta riqueza que a doutrina espírita vem consolidar em nossas almas. Agradecemos-te onde estiver. Aquela alma que nos trouxe este livro maravilhoso chamado Céu e Inferno. Agradecemos-te porque o Senhor nos propiciou todo este processo. E que essas vibrações de paz e harmonia alcancem o coração,
deste companheiro, Allan Kardec, que nos deixou a 31 de março de 1869, num clima de esperança, de fé e de caridade. Obrigado, Senhor, por esta casa que nos abriga, que nos dá a oportunidade de recordar suas lições, que nos dá a oportunidade de edificar os corações, de nos trazer, Senhor Jesus, o aprendizado, num clima de alegria, de paz, sem cobranças, mas de oportunidades de trabalho. Abençoa os companheiros da espiritualidade, que nos mantém acordados da alma, para que nós possamos seguir à frente sobre os seus ensinamentos. Abençoa os seus dirigentes, que com todo esforço e dedicação promovem este ambiente, Senhor, para que possamos estar aqui em seu nome, dizendo amém. Graças a Deus.